consórcios, estabelecido no artigo 21 da LC 141. Há algum tempo, o CONAS, em suas câmaras técnicas e até mesmo nas assembleias, vem discutindo que a legislação tem, de alguma forma, dado prioridade às regulações sobre consórcio. E a LC 141 trouxe que os estados e municípios, para execução conjunta, poderão remanejar entre si parcelas dos recursos dos fundos de saúde, derivadas tanto de seus próprios tesouros, tanto das receitas próprias, como das transferências obrigatórias. Então, as transferências de União para estados, de estados para municípios, podem ser administradas pela figura legal do consórcio, né? E a Secretaria do Tesouro Nacional já editou, inclusive, a Resolução 72, de 2012, que regulamenta a forma de apresentação contábil para quem opta por essa alternativa de gerência. A questão dos consórcios, já colocou as dificuldades, na minha apresentação eu fiz um resumo, também, da falta de clareza, aí tem essa dificuldade, está muito mal redigida, realmente, está muito complicada. O artigo 21, do ponto de vista da lei, ele estabelece, esse artigo, se tem erro de palavra, ele é dramático do ponto de vista do texto jurídico. Provavelmente o termo cooperativismo deveria ser cooperação, até aqui na minha apresentação eu coloco entre aspas, porque do jeito que está aqui, claramente não seria cooperativismo, seria cooperação entre os entes. Mas eu acho que ele traz uma questão que é importante, aí o Sadi também pode explorar um pouco isso, que são questões que a gente conversava, discutia, e havia tensionamento. Ele prevê que os fundos, quer dizer, os municípios, seja por uma figura jurídica de operar uma necessidade regional, quer dizer, tem lá um consórcio, tem uma fundação, tem uma empresa, seja a modalidade que esteja previsto no direito administrativo nosso, do ponto de vista de você ter essa figura, inclusive regrada pelo direito privado, figuras regradas pelo direito privado, tem nenhum impedimento nesse sentido, poderemos remanejar parcelas do fundo, tanto de receitas próprias, como de transferências obrigatórias. Porque as receitas próprias nunca teve problema. Mas quando eu utilizava recurso transferido, às vezes os órgãos de controle vinham para cima, porque aquele recurso foi passado por uma ação que deveria ocorrer no município e ele não poderia, eventualmente, transferir para outro. Então, isso, em tese, para mim, está pacificado do ponto de vista do texto da lei. Aí tem que construir a lógica para isso. Caso os municípios vão fazer isso, ele também precisa ter o seu ato normativo autorizativo local, lei, etc., que permita que ele adote esse mecanismo entre os municípios, tá certo? De qualquer maneira, a gente faz destaque aqui, eu posso ter a figura jurídica de uma... Qual que eu tenho? Já passou? Não, mas dá um tempinho aí, porque... Isso. Então, vou concluir. Vou concluir. Uns 5, 10 minutos eu concluo. Mas eu só vou destacar aqui o aspecto que eu acho importante. Quer dizer, eu posso ter a figura de uma estrutura que opera, CNPJ, tal, que opera uma demanda regional, mas eu posso ter o COAP, que é o contrato que media esses recursos e que eu posso fazer compensação. Provavelmente, quando o texto estava em formação, a figura do COAP não estava colocada no cenário, tá certo? Agora eu tenho o COAP. E é bom observar, só para destacar para quem gosta de ver, tem o artigo 241 da Constituição Federal, com a redação dada pela emenda constitucional 19 de 98, que ela já prevê as possibilidades de você fazer essas compensações. Então, tem um amparo. A questão era o financeiro, somente o financeiro transferido. Isso, e é nessa linha. Então tem um amparo também no outro artigo
da própria Constituição, que é o 241, tá certo? Que trata um pouco dessa questão aí para a gente poder conversar. Aí, no parágrafo único, eles colocam um conjunto de questões aí, mas remete o seguinte: além das modalidade gerencial muito complicada, o texto está muito, deverá estar em consonância com o preceito do direito administrativo público. Aí cita lá um conjunto de leis e fala assim: com as normas do SUS pactuadas na comissão entre gestores e partido aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde. Eu não conheço e nem entendo que essas estruturas têm capacidade de legislar sobre isso. Tá certo? Porque norma não pode ser superior à lei, ao Código Civil, ao que define. Então, eu acho que o que está indicando aqui, e não pode também bloquear uma norma, quer dizer, se eu posso fazer uma determinada figura jurídica e ela tem amparo legal, do ponto de vista do Estado brasileiro, não é uma norma que vai impedir de eu instituir aquela figura. Tá certo? Então, aqui eu acho aquela tentativa de enxertar uma visão mais ideológica da questão do que do ponto de vista de entender o limite aí da legalidade. Até aqui eu interroguei quais, na apresentação, ia fazer uma questão aí para a gente conversar.